Fecha os teus olhos. Papai querido, em nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes, nós nos reunimos aqui esta noite, Senhor, não para um motivo qualquer ou um propósito, mas nós nos reunimos aqui, Senhor, porque Tu estás aqui, porque a Tua presença é real, é verdadeira e o Teu Santo Espírito, maravilhoso Espírito de vida, está aqui. Espírito Santo de Deus, esta noite passe o Teu scanner sobre as nossas vidas, usando a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nesta noite, faça algo extraordinariamente maravilhoso em nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Esta igreja, Pai, esta igreja tem experimentado a Tua presença de forma tão maravilhosa em tudo, Senhor. E nós não temos como negar, Senhor, que o Senhor está aqui, porque os milagres acontecem, porque a salvação é manifestada dia após dia, porque a comunhão, a koinonia, Senhor, acontece aqui neste lugar, e isso só é possível porque o Senhor está presente, Pai. Espírito Santo de Deus, nesta noite, alimenta-nos de forma muito especial, e assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no último livro, o livro da esperança, o livro da revelação, o livro que nos alerta a cada dia, o livro que nos renova, no capítulo 11. Apenas um versículo, e este versículo é o tema da nossa meditação nesta noite. Não é um sermão expositivo, é um sermão temático, e por isso é importante que você me acompanhe de forma atenta, para que você receba a plenitude da palavra de Deus no seu coração. Nos diz assim a palavra de Deus, se possível for, se você tiver a versão King James, eu gostaria da versão King James, se for possível. Mas se for possível, senão nós vamos ler naquela ali mesmo. Porque a King James, ela aproxima mais do grego original, e a versão King James é um pouco mais fiel do que estas versões contemporâneas. Mas diz assim a palavra de Deus: Então, uma condição, foi-me entregue uma régua, um caniço, uma vara de medir, semelhante a uma vara de medir. E também recebi a seguinte orientação, 2 pontos. Existe uma orientação para este propósito. Prepara-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus. Prepara e mede o seu altar. E conta os adoradores que lá estão reunidos. Somente este versículo. Tome seus lugares. Eu pergunto a você nesta noite, você que está aqui presencialmente e você que nos acompanha online. A pergunta, ela deve ser respondida de forma com que você obtenha clareza na sua resposta. É possível parametrizar, é possível medir o nosso estilo, a nossa vida cristã, o cristianismo ao qual vivenciamos? É possível medir isto? É possível ter um parâmetro para isto? Quando nós olhamos a palavra de Deus, entendemos que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele, desde o início, manteve um parâmetro, um processo, um padrão de qualidade, de fidelidade. E desde a eternidade, este parâmetro, este processo, ele é disponibilizado a cada um de nós. E quando Jesus Cristo, no seu ministério, no exercício do chamado do Pai, quando Jesus Cristo esteve aqui conosco, Jesus Cristo nos aponta diversas possibilidades de vivermos um cristianismo intenso, de vivermos uma vida cristã efetiva, e seguindo parâmetros, seguindo padrões, seguindo o manual, que é único, exclusivo, é perfeito,
que é a palavra de Deus. Portanto, nesta oportunidade, eu quero meditar com você sobre este termo, ISO 7000. E dentro desta perspectiva do ISO, eu quero conversar um pouquinho sobre o plano de Deus, nessa perspectiva de plano, de prática, de perfeição. Quero falar um pouquinho com você sobre a prática do cristianismo, sobre o conteúdo deste plano e o testemunho, e ao final nós estaremos juntos obtendo um único resultado. Por quê? Porque é isto que a Bíblia nos mostra. O Senhor, Deus de Israel, Criador de tudo, dos céus, acima dos céus, da terra, Ele criou tudo em ordem, um plano maravilhoso, completo, um conteúdo perfeito e um resultado também extremamente perfeito. Olhamos o livro de Apocalipse, olhamos este texto e compreendemos que a esperança se renova porque tem alguém que cuida de nós, tem alguém que zela por você, mas zela por você, por mim e por nós, não de forma relaxada, não de qualquer forma. Não existe diante de Deus a desorganização. O nosso Deus, o Criador, Ele é extremamente organizado do início ao fim. Quando você pega os primeiros versículos da Bíblia, você entende o processo da criação e entende que existe uma organização clara no processo da criação. O jardim foi preparado para receber o ser humano. E então o processo é estabelecido. E se coloca pessoas neste processo, e infelizmente as pessoas, o ser humano, nós erramos e desobedecemos a Deus, saímos um pouco do plano de Deus, mas Jesus Cristo vem, restaura tudo isto, e o livro de Apocalipse renova a nossa esperança desta igreja contemporânea. O livro de Apocalipse, ele foi revelado a João exclusivamente para este período que nós vivenciamos. Quando você tem a oportunidade de observar os detalhes das 7 cartas, 7 anjos, 7 taças, o período que o Senhor se manifestará, a igreja que está em vitória, tudo isto é exatamente para renovar a nossa esperança. Mas só entende isto quem faz uma medida da sua vida cristã, quem faz um parâmetro. Como eu, servo de Deus, vivo Cristo? Qual é a dinâmica do cristianismo que eu vivencio? Qual é o grau de responsabilidade que o Senhor repousa sobre mim? Como testemunha, como servo de Deus, eu pratico o meu dia a dia neste mundo contemporâneo. Esta palavra ISO, ela hoje é conhecida por alguns parâmetros, mas esta palavra ISO, ela já antes da modernidade, ela era conhecida como sendo igualdade, qualidade, confiabilidade nos relacionamentos. E esta igualdade, esta qualidade, essa confiabilidade, ela foi ensinada pelos rabinos, no judaísmo. No judaísmo, os rabinos ensinavam que o ISO de Deus é a régua de medir, é o shema de Deus, é a régua que mede. E ele mostra que é possível aplicar os seus ensinamentos em todas as áreas das nossas vidas. Portanto, os rabinos já ensinavam que a medida de Deus, que a padronização de Deus, ela nos serve para a vida financeira, para a honra, nos serve também para o perdão, nos serve para a justiça, nos serve para, basicamente, todo o nosso período de vivência enquanto ser humano e enquanto servo de Deus.
Nós olhamos também que a igreja primitiva, ou o cristianismo primitivo, recebe também esta mesma palavra, o iso, como sendo régua, vara de medir. Veja, por exemplo, Mateus 7:2. Veja comigo o que diz lá. Porque Deus medirá vocês. Nós temos um padrão de vivência cristã, e este padrão, ele é metrificado por nada mais, nada menos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo veio ao mundo como exemplo supremo e claro. Nunca mais haverá outra revelação tão plena e tão clara quanto Jesus foi para nós e continua sendo para nós. Por quê? Porque seremos medidos pelo que Ele nos ensina, pelo que a palavra nos mostra, pelo que a palavra nos revela. E este padrão também é referenciado em Marcos capítulo 4, versículo 24, que novamente é reforçado a ideia de que seremos medidos, de que há uma medida, de que há um padrão para a sua vivência cristã, de que eu e você não temos a possibilidade de vivermos Cristo relaxadamente, desorganizadamente. Não existe possibilidade dentro da palavra de Deus, dentro do cânon sagrado, dentro da régua de medir, de vivermos um cristianismo relaxadamente. Porque o preço que foi pago lá na cruz do Calvário não foi um preço qualquer, mas foi a própria vida, o próprio sangue do nosso Mestre, Senhor e Salvador. Foi vertido ali naquele Calvário, naquele lugar chamado Gólgota, lugar de sofrimento. E ali estipulou-se um padrão. Quer ter vitória? Olhe para a palavra. Quer ser abençoado? Olhe para a palavra. Quer ter comunhão com Cristo? A medida é a palavra. Quer entender o plano de Deus para a sua vida? A medida é a palavra. Isto ainda serve como padrão no período da Reforma. A Reforma, ela trouxe de volta esse conceito de aplicar o padrão divino na igreja contemporânea, que é o que nós fazemos hoje, mas a Reforma, ela trouxe este padrão baseado no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2 ao versículo 5, e eu quero que você leia comigo aí. Eu creio que será melhor lermos na tela, até para que você pegue a mesma versão. Romanos capítulo 12. Observe bem, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo recebe da parte de Deus esta visão e compartilha com a igreja. A Reforma, Martim Lutero e muitos outros reformadores, não apenas Martim Lutero, mas nós temos aí depois um pouco mais Agostinho, Calvino e o último teólogo, Karl Barth, eles mostram para nós que a igreja contemporânea, ela é baseada para o sucesso, ela é e tem como base o livro de Romanos, e o versículo 2 diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Nós poderíamos aqui colocar um ponto final, porque aqui já é um padrão extraordinário de qualidade cristã. Quando você rejeita o mundo, quando você rejeita o pecado, quando você rejeita o que Satanás oferece, você já tem em si mesmo um padrão celestial. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, os reformadores, cheios do Espírito Santo de Deus, mostra para a igreja contemporânea, para mim e para você, que precisamos ir um pouco além, que precisamos seguir adiante, mas não seguir de qualquer forma, relaxadamente, mas devemos seguir adiante, transformados pela renovação das vossas mentes. E aí vem o segredo que muitos de nós nunca vivenciamos. Porque achamos que cristianismo é viver vida de qualquer forma.
Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro, para que experimenteis. Aqui existe uma dinamicidade. Cristianismo é dinâmico, cristianismo é poder de Deus, cristianismo é ação do Espírito Santo de Deus, cristianismo é dínamos, cristianismo é vida de fé, cristianismo é combate, cristianismo é batalha, mas acima de tudo, um cristianismo que é validado pela palavra do Senhor é vitória sobre vitória, porque o general dos generais, ele está conosco. E quando o Senhor nos chama para experimentar, Ele está falando desta característica de vida. Vida vitoriosa, vida com a presença de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. 3 níveis aqui. Poderíamos somente com esses 3 níveis conversar com vocês por mais de 2 horas. Mas não é o foco aqui, mas eu quero que você perceba que dentro da parametrização, dentro do processo de seguir a Jesus, existem essas 3 possibilidades. Qual delas você está experimentando? Apenas a boa? Apenas a agradável? Ou estamos vivenciando o perfeito de Deus? Dentro da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo continua, versículo 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, ou seja, é o que nos fortalece, é a graça, é o teletestai de Deus, é a graça sobre graça, é a manifestação da graça, é a superabundância da graça que nos foi concedido. Exorte a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. É por isso que os rabinos ensinaram que o ISO é bom relacionamento, é respeito, é amor um pelo outro. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós precisamos viver isto. Não considerar a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Equilíbrio é a ausência deste tempo moderno. Hoje, impressionantemente, você recebe uma criança de 4 anos totalmente desequilibrada. Uma criança que não sabe e não entende ouvir um não. Quando os pais diz não para uma criança de 3 anos, neste mundo com ausência de equilíbrio, porque onde há desequilíbrio, há ausência de Deus. Recentemente eu estive em um ambulatório para fazer um exame de rotina, e nós estávamos, eu acho que umas 40 pessoas dentro daquela sala, e uma mãe chegou com um filho, eu acho que de 7 ou 8 anos, e aquele menino já entrou gritando naquele espaço. Eu não quero, eu não vou, eu não quero. Meus irmãos, incomodou todos nós que estávamos ali. E eu, como pastor, comecei a orar e falei, Senhor, dá-me graça, eu vou falar com essa mãe. Senhor, eu vou falar para ela, eu sou pedagogo, eu sou diretor de escola. Senhor, eu vou falar com ela. Mas o Senhor foi tão misericordioso comigo, que o Senhor levantou uma enfermeira, daquelas enfermeiras assim, de 50 anos de experiência, né? Olhou para a mãe e falou assim, mãe, dá um jeito nesse menino aí, porque senão nós vamos colocar vocês 2 para fora daqui. Oh, glória, aleluia, Jesus. Me deu um livramento, né? Me deu um livramento, mas levantou aquela mulher para fazer aquilo. O menino assustou, e aí ele se calou, e a mãe falou, está vendo? Tem que passar essa vergonha. Infelizmente, o desequilíbrio faz parte desta sociedade contemporânea, mas se eu e você entendemos que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, é a fonte principal, é a única fonte do nosso equilíbrio, que vem recheado de graça de Deus, nós seguimos o que a palavra diz neste texto. Volte lá, meu irmão, que nós vamos ler até o versículo 5. Deixe lá o texto na tela, por favor. Romanos 12. Continuar. Romanos 12, isto. Versículo 3.
Ao contrário, tem uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Ou seja, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. O seu equilíbrio, o fruto do Espírito, vem de Deus. A única fonte é Deus. É Deus em tudo, é Deus no início, é Deus no meio, é Deus no fim. A única fonte para o nosso equilíbrio emocional, sentimental, espiritual, ministerial, familiar, financeiro, é Deus. E ponto final. E isso não se discute. Não se discute. Versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. E isso nós observamos ontem na festa, não é verdade? Na festa ontem nós vivenciamos a verdadeira koinonia. Famílias inteiras tendo comunhão uns com os outros, conversando, entendendo os limites, entendendo cultura diferente. E isto é precioso, é só Deus quem faz isto, porque Deus une as diferenças em um só corpo e uma função que é adorar e celebrar o nome do Senhor, mesmo com as nossas diferenças. Por que isto é possível? Porque existe um padrão. Existe uma qualidade celestial estampada em nossos corações. Veja o versículo 5 agora. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Muito bem. Em 1946... a Associação de Indústria da Europa pegou este termo para padronizar as armas de guerra, para padronizar os explosivos. E aí criou o tão conhecido ISO. ISO para o mundo secular, para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, ele traz a forma, a instituição de padronização internacional, que também serve como parâmetro para os empresários, empreendedores, para o mundo corporativo. Mas nós estamos aqui em um contexto de servos de Deus, um contexto de homens e mulheres comprometidos com a palavra. E esta palavra nos apresenta um plano. E é um plano tão simples como esta criança que aqui está. É um plano que não necessariamente te leva a uma academia, a uma ciência, a uma filosofia, a uma sociologia. Mas é um plano tão simples que todos nós compreendemos. E se você hoje quer parametrizar a sua vida cristã, perceba este plano. Perceba qual é a matriz, qual é a base deste plano. Veja comigo, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Olha só a simplicidade deste plano de Deus. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor é o quê? Yahvé, o nosso Senhor é o único Deus. O versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Eu quero ler novamente para você. Amarás o Senhor. Isto aqui, igreja do Senhor Jesus Cristo, isto aqui não foi apenas para Israel, mas esta orientação, esse plano de Deus, ele foi validado pela ascensão de Jesus Cristo e pelo derramamento do Espírito Santo, e nós recebemos a capacitação da parte de Deus para amar o Senhor com todo o nosso coração.
E coração aqui tem duplo sentido, é o sistema cardiovascular mesmo. Descobriram recentemente que neste coração, neste órgão, existe sistema neuronal, existe neurônios. É por isso que muitas vezes nós falamos um coração apaixonado, ou um coração que está amando, um coração que está sendo levado. É por esta razão, mas nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso intelecto, de todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. Este é o plano único de Deus para cada um de nós. E se nós pretendemos servir ao Senhor Jesus Cristo com fidelidade, ter a cada dia envolvimento com a palavra, ser direcionado, ser usado por Deus, existe um único caminho e um único plano que foi revelado por Jesus Cristo e nós fomos capacitados, e este plano é exatamente este: tenha o Senhor Todo-Poderoso como o único. O único. Dentre os atributos de Deus, os 49 atributos de Deus, existe a possibilidade do múltiplo de 7 destes atributos. O único que abre a exceção de 7 qualidades dentro deste atributo é exatamente a eternidade e a soberania de Deus. Preste atenção que eu vou ler um pouco rápido. 7 atributos de Deus dentro desta característica, deste plano. Isaías 43, 44 e 45. Eu sou o mesmo, o que antes de mim não havia, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o que sou, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45, eu sou o Senhor, eu o Senhor, e nunca houve nem haverá outro. O profeta Isaías foi impactado com esta presença extraordinária de Deus, revelando que o nosso Deus, Ele é único. Neemias capítulo 9 diz assim: Tu és Senhor, Tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos. Por quê? Porque o exército dos céus te adora. Nós olhamos João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez seria feito. Efésios 4. Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Colossenses capítulo 1, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, absolutamente tudo foi criado por Ele e para Ele. Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios, não há outro Deus, senão um só. Para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo recomenda: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas em nós e por Ele. 1 Timóteo capítulo 2, porque há um só Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo. 49 atributos, 7 destes atributos revela exatamente a soberania de Deus. Qual é o plano de Deus para mim e para você, na prática cristã, que nos permite medirmos o nosso cristianismo? Onde está
Onde está a soberania de Deus no seu cristianismo? Deus ocupa um único e exclusivo lugar no seu coração? Recentemente nós recebemos um desafio como pastores de orar por uma família que infelizmente tem no cachorrinho, a prioridade. Recentemente, eu fui desafiado a orar por uma pessoa aqui na quarta-feira, pelo pet. Senhor, pastor, ore para que o Senhor cure o meu cachorrinho. Meu cachorrinho é velho, mas ele precisa de oração. Recentemente, algumas pessoas nos chamam para orar pelos bens. Eu lembro há muitos anos atrás, no exercício do ministério pastoral, um empresário da igreja me chamou, disse: pastor, eu quero que o senhor vá orar lá no meu empreendimento, na minha empresa. Um carro de luxo perfeito, lindo, maravilhoso, uma casa linda. E quando cheguei naquele lugar, ele falou: pastor, eu vou abrir aqui esse galpão e aqui é o meu empreendimento. Eu sou representante da Nike, da Adidas, sou representante da... Falou essas marcas que não existe representação. E aquilo eu já comecei a pensar, gente, muito estranho. Mas quando ele abriu, eu entendi o que era. Era tênis, sapatos de outras origens, sei lá. Ele era meio contrabandista, não sei o que era aquilo. Irmão, eu acho que tinha ali uns 3.000 pares de sapatos. Tudo fake. Tudo fake, tudo fake. Aí, como pastor, o que é que você faz? Eu coloquei a mão no ombro dele e falei: meu irmão, infelizmente eu vou orar, mas eu vou orar para Deus tirar essa praga da sua vida, te dar o livramento. E vou orar para você não ser preso, servo de Deus. Meus irmãos, como é que um crente, servo de Deus, pastor, eu preciso do pão de cada dia, mas a justiça, a soberania, a graça de Deus é a minha provisão, e tudo isso me impede de seguir por caminho tortuoso. Outra vez eu fui orar, paz, meus irmãos, uma daquelas representantes de cervejaria. Me chamaram, a secretária me chamou para ir orar naquele lugar, e levei alguns irmãos para orarmos, e quando cheguei lá, a secretária me apresentou o proprietário daquela cervejaria. Ele disse: olha, pastor, quero te apresentar o seu amigo de ministério. Eu falei: opa, amigo de ministério, cerveja? Eu não bebo, então... Me explica isso aí, meu irmão. Falou: não, é que eu sou pastor também. Ele falou, né? Ele falou, eu sou pastor também. Aí minha cabeça começou a rodar. Eu falei: gente, será que eu estou no lugar certo? Porque como é que um pastor é dono de uma cervejaria? Tudo bem. Precisa ganhar o pão de cada dia? Precisa. Mas quando ele começou a relatar que tinha vários caminhões com a mesma placa e que aquela passava na receita, saía notas diferentes e que ele estava com um problema e queria oração, eu virei as minhas costas e falei: irmão, eu vou fugir daqui porque a Receita Federal vai achar que eu sou conivente. E falei para a irmã que tinha me convidado: irmã, fala para esse pastor se converter, porque está errado. Quantos de nós trocamos aquilo que é passageiro pela soberania de Deus? Quantos de nós apreciamos um veículo ao invés de apreciarmos a bênção de Deus? Quantos de nós apreciamos um imóvel? É precioso ter um imóvel bom, é precioso, é bom, é graça de Deus, mas a prioridade e o plano de Deus, a prática cristã é a simplicidade, é Deus em primeiro lugar. Ele é prioridade na minha vida e Ele deve ser prioridade na sua vida. Prioridade número 1. Ele não é um Deus. Eu fico
Eu fico muito triste quando ouço essas canções contemporâneas que apresentam o Todo-Poderoso como sendo um dos. Ele não é um Deus, Ele é o Criador, o Deus dos céus e da terra. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o único, Ele é exclusivo, Ele é por si mesmo, Ele é o início, o meio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é sempre eterno, Ele é onisciente, onipotente e onipresente, Ele é o meu pastor, o meu Senhor, e eu devo a minha vida a Ele. Isto é parâmetro de vida cristã. Mas como? Como praticar isto como uma criança? Como praticar isto como uma criança? Sabe quando você pega aquele cafezinho que você teve a oportunidade de trabalhar, comprar o café que você gosta, a marca que você tem preferência, e você faz aquele café pela manhã, pela tarde, ou pela noite, e você pega aquela xícara de café, e o apóstolo Paulo diz: olha, em tudo dai graça. Meus irmãos, eu não consigo ter um prato de alimento na minha frente e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, não consigo deixar isso de lado. Eu preciso dizer: Senhor, obrigado por este alimento, obrigado por este café. Pai, é provisão tua. Sabe por quê? Porque quem experimenta a necessidade, vê a provisão de Deus, consegue praticar. Mas se você não experimentou a necessidade e ainda não viu a provisão de Deus, você é bem-aventurado. Comece a praticar. Senhor, obrigado, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por este café. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pelo salário. Obrigado por este automóvel. Obrigado pela família que o Senhor me colocou. Obrigado pelo meu cônjuge, obrigado pelo meu filho e a minha filha, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem manda em mim, é o Senhor quem me comanda. Eu sou o teu servo de orelha furada, eu vou aonde o Senhor me mandar. Se você faz isso, o seu ISO está bem. E é necessário fazer isto. É necessário fazer isto. Por quê? Porque você não foi deixado ao léu. Você não foi abandonado. Quando Jesus Cristo chamou você, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro e que Ele te conhecia antes que você fosse formado no ventre, no útero da sua mãe. O Senhor diz a Jeremias que o Senhor conhece os ossos de Jeremias, antes que ele fosse formado. Portanto, você tem um nome, você tem uma identidade, você tem um chamado, porque Deus conhece você. E se Ele conhece você, Ele tem um conteúdo especial para você. Você não está de mãos vazias. Você não é um crente deixado de lado, você não faz parte da história, você é a história, você é a história. O Senhor Jesus preparou a sua história, que deve ser vivenciada por você. 1 João 5, 7, 8. Se for possível, a versão ARA será bom. Pois há 3 que dão testemunho. Testemunho entre colchetes no céu. Aqui nós estamos falando de regiões celestiais. De alguém que está muito, muito, muito acima de qualquer ser humano. Estamos falando de Deus. Estamos falando daquela conversa que Deus tem com os anjos e faz referência a Jó. Estamos falando de Deus olhando para Abraão. Estamos falando de Deus lá no céu, olhando para Moisés.
Estamos falando de Deus lá no céu, olhando para Josué. Estamos falando de um concílio celestial. E isso você não pode interferir. Mas lá no céu, 3 dão testemunho. E este testemunho não é só validar. Eu estou vendo. Eu estou percebendo. Não. Esse testemunho é promessa. Esse testemunho é arregimentar. Este testemunho é prover. Sabe quem é que provê para você hoje? É exatamente o Pai. Volta lá um pouquinho. O Pai, isso mesmo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Nós não temos tempo para abordarmos a respeito do Pai, e não temos tempo para abordarmos a respeito da Palavra. Mas eu quero conversar um pouco sobre este testemunho, sobre esta provisão, chamado Espírito Santo de Deus. Entenda comigo uma situação, e eu quero mostrar isso para vocês. O Pedro vai me ajudar aí. Como é que a ação do Espírito Santo funciona para que este testemunho seja eficaz? Vamos lá, Pedro, nos ajude aí se for possível. Apagando as luzes todas e focando aqui. Muito bem. Aqui existe uma luz que representa o scanner do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu e você estamos constantemente recebendo da parte de Deus este scanner. Ou seja, dia após dia, e por isso o Senhor nos promete que Ele não nos deixaria só, Ele não nos abandonaria, mas colocaria sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso dia a dia, um Espírito consolador, um amigo, um conselheiro, um advogado e, acima de tudo, um intercessor. Intercessor é aquele que te escaneia, que te conhece, conhece as suas emoções, conhece o seu sentimento, conhece o seu caráter, conhece a sua personalidade, conhece as suas limitações, conhece de fato aquilo que você é. Nesta perspectiva, o Senhor Deus Todo-Poderoso sabe exatamente o conteúdo que você precisa para exercer um cristianismo de vitória, de conquista, de intimidade. Uma vez que o Espírito Santo realiza este scanner, recheado de graça, recheado de perdão, recheado de reconciliação, recheado de restauração, recheado de glorificação, algo diferente acontece. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 2. Aliás, leiamos primeiro o capítulo 1, versículo 8. Olha este conteúdo extraordinário da parte de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Porque quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Você foi escaneado, você foi perdoado, você foi justificado, você foi renovado, você foi regenerado para um único propósito. Para que o Espírito Santo de Deus use você de forma impactante e você continue sendo testemunha. Testemunha, abençoadora, estendendo as mãos, orando, sendo exemplo de vida cristã. E aí vamos agora para o versículo, no capítulo 2, versículo 2. De repente,
De repente. Esse de repente é o sonho do nosso pastor. De repente. De repente, algo extraordinário começa a acontecer na minha vida e na sua vida. De repente, vem do céu um barulho inexplicável que você não consegue perceber, mas você sabe que é muito bom. Sabe por quê? Porque este vento, ele vem para transformar a sua personalidade. Este vento, ele vem para transformar o seu caráter. Este vento, ele vem para trazer o equilíbrio. Este vento, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele é derramado de repente na minha vida e na sua vida. Vamos agora para o próximo versículo. Capítulo 2, versículo 32, a parte B. Aliás, leiamos antes uma profecia extraordinária do profeta Joel, que está no versículo 17, mas não leiamos toda. O versículo 17, capítulo 2, versículo 17, a parte B. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Versículo 17, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês. Versículo 18, sim, sim. Sim, diga sim ao Espírito Santo de Deus. Sim, sim, o Senhor há de derramar o seu Espírito sobre aqueles que são servos, sobre aqueles que são servas, e naqueles dias que são os nossos dias, nós anunciaremos a mensagem do Senhor, nós faremos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque o seu ensinamento vem de cima, vem do céu, e ele diz, e ele afirma, e ele nos ensina que nós faremos milagres em nome de Jesus, que haverá milagres, haverá manifestação do Espírito Santo, restaurando, renovando, impactando pessoas, mas precisamos viver isto. Precisamos viver isto. Este é o conteúdo que o Senhor tem para nós, para que possamos testemunhar. O Espírito Santo é selo. Você tem noção que você é selado do Pai? Que você é inviolável? Você tem noção que o Espírito Santo de Deus, ele causa em você uma exclusividade? Você é exclusivo. 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 Você tem o penhor da salvação. Você tem, porque vem de Deus o penhor da salvação. Você tem a santificação que resulta em fruto do Espírito. Você e eu somos transformados de glória em glória. O Espírito Santo de Deus nos transforma de glória em glória, dia após dia. E Ele diz, venha, viva a vida abundante, viva a vida de milagres, viva a fonte do poder, viva a igreja, viva Cristo, viva um cristianismo impactante. Esta prática é necessária. É necessário. O medo não faz parte do juízo de Deus. A covardia não faz parte do juízo de Deus. A dubiedade não faz parte do juízo de Deus. O servo de Deus não pode ter um coração duplo, um coração dúbio. O servo de Deus não pode ter dois senhores. Não pode. O servo de Deus tem um único e exclusivo Deus.
O servo de Deus tem um único e exclusivo selo. O servo de Deus tem uma única e exclusiva dependência. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos desta ação de graça do Pai para nós. Eu e você dependemos do Espírito Santo de Deus. E aí sim, nós iremos viver Cristo, impactar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, impactar esta cidade de Santo André, impactar São Paulo, impactar o Brasil. É o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar um pouquinho sobre os avivamentos que houve na era da humanidade até os nossos dias. Depois da igreja primitiva, experimentamos o avivamento da reforma protestante. E na reforma, um único foco foi centralizado. Jesus é o centro e a Bíblia é a palavra absoluta. Indissolúvel, porque o Logos de Deus é a própria palavra. Isto veio a reforma e um grande avivamento. No século XVII, na Europa e na América, o grande avivamento trouxe uma conexão pessoal com Deus. Naquela época, a sociedade impactou e buscou Deus nessa conexão. O avivamento da rua Azusa, no século XIX, no início do século XIX, em Los Angeles, o Espírito Santo de Deus apresentou os dons espirituais e as curas milagrosas. O avivamento no país de Gales, milhares de pessoas se converteram. Nós olhamos também o avivamento da Escócia, onde a presença de Deus trouxe um quebrantamento nunca visto até aqueles dias. As pessoas choravam quando andavam na rua. Na cidade, as pessoas choravam porque o quebrantamento era tão intenso. E aquilo trouxe um avivamento extraordinário. O avivamento de Toronto, com a profunda sensação de alegria e amor de Deus. E o avivamento do Irã, em 2012, que trouxe um crescimento explosivo do cristianismo em um país que não podia falar de Cristo. 7 grandes avivamentos, mas hoje, pelo poder da palavra, pelo poder profético da palavra, eu profetizo que o 8º grande avivamento, será aqui nesta ilha de Vera Cruz. Será aqui no Porto Seguro de Deus, será aqui no Brasil, na Brasa, será nos brasileiros. E a Igreja Batista Central faz parte deste avivamento. Nós fazemos parte deste avivamento. Nós fazemos parte deste avivamento. Faremos a vontade do Senhor, até que Ele venha. Milhares e milhares de pessoas passarão por este lugar. Milhares e milhares de pessoas serão curadas, serão impactadas com o amor de Deus. Milhares e milhares de pessoas experimentarão o arrependimento de Cristo aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque os céus já determinou, os céus já escolheu, a eternidade já celebrou isso, e você não pode fazer nada a não ser participar disto. Sabe por quê? Porque isto é para você. Isso é para você. Vamos colocar-nos de pé. Qual é o resultado de tudo isto? O resultado é um só. Um só é o resultado. E o resultado é a eternidade. A Bíblia menciona 420 vezes no Antigo Testamento a respeito de eternidade. Infindável, infinito, interminável, perpétuo, sempre eterno. 280 vezes no Novo Testamento faz referência aos céus. Portanto, o Novo Testamento e o Antigo Testamento menciona por 700 vezes o resultado daquele que tem o Senhor como único, que tem o Senhor como Salvador, daquele que experimenta o Espírito Santo de Deus. O resultado é um só, é a eternidade.
Mas eu não posso também hoje deixar de te avisar, você que está em casa, você que está aqui, que existe neste mesmo resultado, por 30 vezes a Bíblia fala de um castigo eterno, de um fogo eterno, Mateus 25, de um julgamento final, Mateus 13, de um lago de fogo, Apocalipse 19. Este não é o plano de Deus para você ir para o inferno. Nunca foi, nunca será. Ele é amor, a essência do Pai é amor. Ele nos amou de tal forma que enviou o seu único Filho para nos alcançar, para que você e eu não experimentássemos o inferno, mas que fôssemos para o seio, para o Pai, viver eternamente com Ele. Este é o resultado. Portanto, nesta noite, a escolha é sua. A escolha é sua. Escolha o céu ou o inferno já está te aguardando. Infelizmente, não posso omitir esta informação, porque por mais de 700 vezes o Senhor anuncia a você: o céu é o seu lugar, Jesus morreu por você, eu espero você no céu, eu tenho para você a eternidade. E se mais de 700 vezes você não compreender isto, infelizmente naquele dia não haverá desculpa, porque você ouviu a palavra de Deus e cabe a você aceitar. Mas você que já é servo de Deus, a partir desta noite, o scanner do Espírito Santo de Deus vai passar sobre a sua vida e você irá experimentar o plano de Deus. Senhor, o Senhor será, se não é até hoje, o Senhor será o único, o exclusivo, o meu Salvador, o meu pastor. E eu, Senhor, quero este conteúdo, eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu desejo o Espírito Santo de Deus, eu quero viver o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, diga o meu nome diante do trono do Pai. Espírito Santo de Deus, interceda por mim, meu amigo. Espírito Santo de Deus, me oriente, me ajude, me fortaleça. Sabe por quê? Porque o resultado é um só, é a eternidade, e nós estaremos lá muito em breve. Muito em breve, muito em breve, muito em breve nós estaremos lá. Amém. Glória a Deus.